Obrigada a todas vocês, obrigada a Neuza pelo convite mais uma vez, a Julita, a Cláudia, todas que estão aí na organização, mas também, principalmente, né, Neuza, a essas companheiras que são candidatas e que estão vindo fazer esses debates e, como a Neuza disse, que estão usando sair candidatas e defender as nossas plataformas políticas. Eu vou procurar conversar com vocês de uma maneira mais sintética, pensando, a partir do que a gente conversou aí com a Neuza, com a Claudinha, pensar o que seriam as bandeiras de luta, as plataformas, a bandeira de luta que as mulheres, como candidatas, defendem numa campanha eleitoral. Partindo da seguinte questão, nós somos candidatas de um campo político da esquerda. Nós somos candidatas de políticas progressistas. Nós somos candidatas que queremos disputar uma sociedade que não tenha discriminação racial, que não tenha discriminação de gênero, que não tenha discriminação contra as pessoas com deficiência ou em termos de orientação sexual. Então, para nós, a campanha é um momento também de apresentar um projeto de sociedade. A campanha não é apenas um momento em que a gente vai procurar arregimentar votação para se eleger. É claro que nós queremos eleger, queremos fazer uma campanha que eleja, mas nós queremos uma campanha que seja capaz de mostrar para as pessoas o que é a injustiça, o que é a desigualdade, de que maneira nós vamos construir. E na sociedade é impressionante como nós podemos ter uma situação em que, quando as pessoas dizem assim, não vamos falar de temas específicos das mulheres, toda vez que a gente imagina que a política é neutra, que a saúde é neutra, que a educação é neutra, na maioria das vezes ela não é efetivamente neutra. Ela acaba reproduzindo condições de desigualdade. Porque na sociedade há uma desigualdade efetiva, objetiva entre as pessoas, e para a gente alterar essas condições, nós temos que perceber para poder incidir sobre elas. Então, pensando no que são nossas bandeiras, eu vou começar, talvez, por algumas bandeiras que não são, vamos dizer, as mais óbvias, assim, para a gente poder pensar como políticas que alteram a condição de vida das mulheres estão em todos os lugares, em todos os assuntos. A primeira questão, então, que eu queria levantar, a gente poderia talvez dizer assim: as mulheres, de maneira geral, apesar de ser, como a Neuza insistiu aqui, e a gente que está na militância, né, a gente sabe disso, as mulheres estão mais presentes nos movimentos sociais, estão reivindicando creche, estão reivindicando o atendimento de saúde, as condições de vida no bairro, mas o fato é que as mulheres têm menos acesso à cidade, têm menos acesso às condições de vida na cidade do que os homens. E esse menos acesso, ele existe exatamente porque a sociedade discrimina as mulheres e muitas vezes invisibiliza o que nós fazemos e as nossas necessidades.
E como em vários aspectos nós aprendemos, inclusive, isso, o que é considerado o padrão social neutro é um padrão masculino, as políticas também e as condições de vida da sociedade muitas vezes discriminam as mulheres. Eu estou insistindo nisso para pensar, talvez uma primeira forma da gente abordar seja a gente pensar um acesso à cidade. Como que nós podemos construir uma cidade que seja efetivamente democrática, com acesso para as mulheres em todos os seus direitos, que promova a igualdade, que não discrimine. Então, uma cidade com igualdade que não discrimine, ela tem que pensar nesse cotidiano das mulheres, no que é a presença das mulheres no cotidiano. Então, vamos pensar exatamente, como eu mencionei, em uma questão que não seja tão tradicional. O acesso à cidade pensando o transporte, por exemplo. Se o transporte não pensa no que é o cotidiano das mulheres, no que é o trabalho que as mulheres têm, na reprodução cotidiana da vida, né, nesse cuidado doméstico que nós temos, no cuidado com as famílias, o transporte não vai ser pensado a partir de uma necessidade, e a tradição da organização do transporte nas nossas sociedades é levar as pessoas para o local de trabalho e trazer para casa. Ora, o cotidiano das mulheres é muito mais do que isso. É levar na escola, é ir fazer as compras, é garantir a ida ao posto de saúde, é organizar a visita aos familiares. Então, o transporte tem que pensar uma rede que chega lá no bairro, onde tem que pegar uma criança para levar para a escola, ou onde a mulher tem que sair para ir fazer compra do outro lado, ou onde você tenha necessidades de fazer também com que as pessoas possam ter acesso ao lazer. Não adianta você ter um local que seja um clube da cidade, por exemplo, público, e não ter transporte para esse clube no final de semana, ou nos horários que as mulheres possam ir. Então, o acesso à cidade pensado, eu estou dando um exemplo do transporte, mas eu não quero me deter apenas ao transporte. Essa ideia do acesso implica também, por exemplo, a gente pensar na iluminação pública. Quantas mulheres têm receio de chegar em casa à noite, de voltar para casa depois da escola, quando estudam, ou quando precisam trabalhar até de noite, por causa da iluminação que não chega perto das casas, né? O transporte, às vezes, você não tem uma legislação. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente insistiu que a Câmara votasse, porque o transporte só pode parar no ponto. Mas, de noite, ele para onde a mulher pedir. Ele não para só no ponto, porque se a minha casa é 3 quadras antes do ponto, é segurança para as mulheres parar antes. Então, você tem que pensar, eu estou querendo que a gente aqui faça um exercício de pensar como o acesso à cidade para as mulheres exige que a gente pense a partir do que são essas necessidades. Uma campanha, por exemplo, de enfrentamento ao assédio no transporte público. Não pode ser só na semana do 8 de março, né? Não pode ser só no mês de março, tem que ser uma coisa permanente para que aquilo se transforme em melhor condição de vida para as mulheres. Da mesma forma, o acesso, nós podemos pensar ao pensar em políticas culturais e de esporte. A grande maioria das mulheres acaba
no final de semana, ficando só com cuidado doméstico, cuidando da casa, visitando a família ou indo na igreja. A cidade precisa promover ações que façam com que as mulheres tenham acesso e tenham estímulo para ir participar. Uma das questões importantes também é o estímulo à participação no esporte. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês me desculpem se uma parte dos meus exemplos é mais do estado de São Paulo, mas foi onde eu vivi e é onde a gente tem várias experiências que a gente pode aproveitar. Diadema, por exemplo, no período em que foi prefeitura do PT, desenvolveu um projeto muito legal de atividade física, esporte e ginástica para as mulheres. Isso era feito nas localidades dos bairros, ou em clubes municipais, ou em locais públicos, ou numa própria quadra da escola, em horários que eram abertos, vamos chamar assim, para a mulherada. Não eram as mães da escola necessariamente, ou as pessoas, mas atividades públicas que as mulheres podiam ter 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, acesso a atividades de esporte e lazer. Então, eu estou querendo, só com esse primeiro aspecto, chamar a atenção que uma cidade democrática é uma cidade também para as mulheres. É uma cidade onde as mulheres têm acesso à cultura, ao lazer, onde as mulheres têm acesso ao transporte, o transporte é pensado a partir dessas necessidades. Vamos imaginar as meninas jovens, né? As jovens hoje têm um desenvolvimento cultural imenso, faz música, toca instrumento, faz rap, faz... hoje tem até muito interessante, né, essas competições de poesia, de slam, que os jovens e as jovens fazem, e que, se nós não pensamos em criar dinâmicas para envolver as meninas, tem um risco de que uma parte dessas atividades sejam exclusivamente ou só atraiam os meninos. Então, pensar uma cidade democrática é pensar uma cidade que pensa na cidadania completa das mulheres, que pensa na igualdade, que pensa em que as mulheres possam participar do bem comum. Para isso, eu entro no meu segundo ponto, é muito importante que a nossa plataforma, que as nossas bandeiras, pensem que a desigualdade de acesso de trabalho das mulheres está muito vinculada, profundamente vinculada à desigualdade da carga de trabalho que as mulheres têm por causa da responsabilidade doméstica. Então, isso significa que o município tem um papel fundamental na ampliação da rede de creche e educação infantil, no horário integral de creche e educação infantil, mas não apenas o horário, mas com a alimentação dentro dos serviços, eu não sei como cada município, às vezes, podem ter nomes diferentes, nos centros da área de assistência social, que aqui nós chamamos de CCA, Centro da Criança e do Adolescente, pode ter outros nomes, antigamente chamava CCJ. Então, não se apeguem no nome, vamos pensar no que é que eu estou dizendo. São os serviços públicos, centros de atendimento, que são fundamentais para que a sociedade compartilhe o trabalho doméstico. Compartilhe o trabalho doméstico, o cuidado com as crianças, o cuidado com os idosos, não pode ser exclusivo das famílias e das mulheres dentro de casa. Nós já temos praticamente 40% das famílias no Brasil, são 38% das famílias, são mulheres chefes de família. E a gente sabe o que quer dizer isso. Quando a gente fala mulher chefe de família, é mulher sozinha cuidando dos filhos.
e às vezes cuidando dos filhos, ou cuidando da mãe, cuidando dos netos. Então, é muito importante que essa questão do cuidado, da divisão, que a gente chama da divisão sexual do trabalho, faça parte das políticas. E o município é um lugar central. Seja estando nós como nos governos, né? E eu sei que aqui tem candidata a prefeita, então também, quando você está no governo, qual é a prioridade que você vai dar para isso? E quando está no legislativo, como uma reivindicação fundamental. Se você tem boa alimentação, cuidado nas escolas e período integral, as mulheres têm melhores condições para trabalhar, as mulheres têm condição de participar da vida cultural, as mulheres têm uma redução nessa sobrecarga do trabalho. E a creche e a educação infantil, além desse atendimento, porque nem sempre, às vezes você tem centros que complementam o atendimento, são muito importantes para garantir que a gente tenha uma mudança na condição material de vida real das mulheres. Todas nós aqui sabemos, e vocês vão poder compartilhar isso com a gente aqui agora, né? O quanto, muitas vezes, as mulheres nem procuram um trabalho fixo. Por mais difícil que ele esteja, às vezes ela nem procura, porque ela tem que combinar a sua jornada com o cuidado infantil. Então, a redução de oportunidades que as mulheres têm, porque nós não temos uma sociedade que se responsabilize por esse cuidado cotidiano, é muito grande. E isso está muito vinculado ao terceiro aspecto, que é renda e trabalho. Né? Nós não precisamos nem mencionar muito o quanto as mulheres precisam e buscam melhores condições de trabalho para poder sustentar suas famílias, para construir seu desenvolvimento pessoal. E nisso, em vários lugares, é muito importante as políticas de economia solidária, de crédito para pequena produção, né? Mas também, em alguns lugares, nós podemos implantar renda básica. E mesmo se o governo não é nosso, nós podemos reivindicar. Essa é uma bandeira muito importante para nós, porque ela permite uma autonomia importante para as mulheres. E aí eu queria lembrar, nós vamos estar sempre em posições distintas, caso o governo seja um governo do qual nós participamos, né? Um governo do PT ou de partidos aliados com quem a gente participa, ou se nós estamos numa posição de oposição. Eu imagino que a maioria de vocês aqui vão ser vereadoras de oposição. Não porque eu queira, tá? Eu queria que a gente ganhasse todas as prefeituras. Mas, caindo na real, né, nós, em vários lugares, nós vamos estar na oposição. Então, essas plataformas são reivindicações que nós vamos levar, procurar organizar a população, organizar as mulheres. E isso também está muito vinculado a conseguir com que as mulheres tenham acesso a serviços públicos de qualidade. Ter atendimento de saúde, e o atendimento de saúde é um serviço muito compartilhado do governo do estado com os municípios, né? Por causa da rede, mas a rede é municipalizada na maioria dos lugares. E a implantação, o funcionamento, garantir um bom funcionamento, implantar serviços nos lugares onde as mulheres possam ser atendidas. Então, tem uma quantidade imensa de reivindicações nessa área, o atendimento à anticoncepção. Para as mulheres adultas, já é muito importante. Para as jovens, então,
um local onde elas possam ir, conversar, ter um atendimento humanizado. Não é possível prevenir a gravidez na adolescência se a gente não tiver esse atendimento de saúde. Um atendimento que garanta, combinado com as escolas, né? Com o conteúdo da escola, com o conteúdo de uma educação não discriminatória e uma educação que faça com que as meninas sintam que tem um futuro de vida para elas. E que esse futuro ele não pode se fechar muito rápido num fechamento de vida familiar. Não tem nada de errado com a vida familiar, mas uma menina de 15, 16 anos, 17 anos que engravida, interrompe o estudo, interrompe as suas possibilidades de estudo posterior, principalmente se forem pobres, porque vai significar uma sobrecarga não só para a família, como para ela, por mais que em vários momentos ela se sinta empoderada com aquilo. Porque na sociedade ela muda de estatuto, né, ao virar mãe. Mas nós que sabemos o que significa esse cotidiano, né, o que é esse trabalho, é muito importante prevenir. Todas as áreas da saúde é importante prevenir. A Neuza nos deu um exemplo excelente aqui agora, né, Neuza? Da experiência em Pintadas. Na medida em que as mulheres se organizam e trazem um problema, é mais possível e é mais fácil um governante ou uma governante se voltar para aquela questão. Ela deu o exemplo da questão do câncer, da prevenção ao câncer. Então, ao falar dessa questão da saúde, eu estou querendo lembrar também da gente pensar que um atendimento humanizado ele evita mortes, ele evita doença, ele evita sofrimento posterior. E as mulheres se ligam muito no tema da saúde. Se ligam porque somos nós que não só cuidamos da saúde própria, mas estão preocupados com a vacinação da criança, com o cuidado da saúde da criança, o cuidado com a família. Então, é muito importante que a cidade tenha um programa de saúde das mulheres como um todo, mas que tenha também os atendimentos específicos que às vezes são uma demanda e às vezes são apenas uma questão de garantir que aquilo funcione com qualidade. E, finalmente, eu queria, não posso deixar de falar, né, no enfrentamento à violência. Vocês que são baianas, né, orgulhosamente podem dizer que tem um programa como a Ronda Maria da Penha, que é uma questão extremamente importante, e nós precisamos de centros para atender as mulheres, de políticas de prevenção, de questões que aqui, por exemplo, não sei como funcionaria numa cidade pequena, e não foi nem governo de esquerda, foi recentemente o governo municipal começou uma campanha chamava Meu Corpo Não É Público, no transporte. Gente, o que as meninas jovens se envolveram na campanha, porque é uma campanha que traz à tona a ideia, eu não quero ficar levando cantada qualquer hora, vem um e acha que pode encostar, passar a mão, né? Ou até fazer a violência mais agressiva. Então, pensando nisso e pensando na violência doméstica, criar canais para que as mulheres possam se expressar e ter o atendimento de prevenção à violência. Eu termino dizendo que é muito importante, mas nós só vamos conseguir que os nossos mandatos de vereadora, de parlamentar
ou de prefeita transformem a sociedade se eles forem participativos, se eles tiverem democracia e um fortalecimento das mulheres como sujeito da luta. As mulheres se organizam, gente, fácil. Por mais difícil que seja, por causa da sobrecarga, repara quando, por exemplo, tem que fazer uma demanda de asfalto numa região, rapidamente a mulherada se mobiliza. Quando tem que entrar para disputar um problema que acontece numa UBS, a mulherada se mobiliza. Então, esse é um elemento fundamental também dos mandatos. Não é nem também, ele é uma base inicial dos mandatos. Os mandatos precisam ser e devem ser lugares também canais de fortalecimento e organização da população. Quando nós estamos numa oposição, são canais de denúncia. Fazer audiências públicas, chamar as mulheres para discutir, estar junto no momento do debate e, ao mesmo tempo, organizar o questionamento do uso do dinheiro público. Nós temos experiências bonitas de orçamento participativo, mas nem sempre os governos implantam isso, mas nós podemos reivindicar no lugar do parlamentar que esse debate seja feito. Esses são elementos muito importantes para garantir que a gente tenha, como que eu vou dizer assim, para garantir que a gente tenha uma mudança no grau de consciência da sociedade. Os instrumentos de organização, o mandato tem que ser visto como um instrumento de organização. Ele é uma força política para as mulheres. A gente ter a voz das mulheres é muito importante. As mulheres estarem falando, mas estarem falando junto com a mulherada organizada, com a população organizada, fortalecer essa dinâmica de organização. Então, eu termino sabendo que, e só chamando a atenção, provavelmente os mandatos, e cada uma de vocês sabe isso, a Neuza já mencionou, ou a Julita, não sei se foi a Julita que mencionou, cada uma, ao decidir que é candidata, também tem uma história de vida, também tem uma plataforma já praticamente semi-construída no que é a sua história de luta. Na campanha, nós não vamos ter todas as plataformas, mas ao definir as prioridades, esse olhar de que nós não queremos apenas repetir reivindicações, nós queremos que as reivindicações sejam caminhos para construir uma cidade mais igualitária, uma cidade democrática e um país democrático. Inclusive porque nesta campanha agora, nenhuma de nós vai conseguir deixar de falar na política nacional. A população está angustiada, está sofrendo com a pandemia e, portanto, vai querer discutir a política nacional também. Então, nós vamos ter que ser capazes de combinar essas questões exatamente para garantir que a gente apareça com a radicalidade que nós, mulheres, temos de propor, não apenas propor argumentos, mas também propostas que mudem e que as pessoas se organizem a partir de uma plataforma para a gente ter mudança social. Obrigada. Eu paro aqui, consegui falar menos que 30 minutos, para poder ver se nós temos mais tempo para o debate. Obrigada. Então, companheiras, eu gostei demais da discussão, da conversa com vocês aqui. A gente sempre aprende a partir da realidade, de cada uma, de como a gente pode
concretizar mais as reivindicações e organizar. Tem um aspecto que é importante, que a companheira pediu para a gente mencionar, eu acho que é importante a gente pensar a relação com as universidades se estenderam muito. Estenderam, aliás, foi um investimento muito importante do governo Lula, a ampliação das universidades para o interior. Então, mesmo com corte de verba, elas têm muitas possibilidades de fazerem programas de extensão. E esses programas de extensão podem ter, a gente pode discutir como que esses programas de extensão podem chegar nos projetos que a gente elabora conjunto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um grupo muito importante de mulheres que mexem com economia solidária e trabalhadoras rurais no Rio Grande do Norte, que estabeleceu um projeto de extensão muito legal com o Instituto Federal de Natal. E aí, o que elas têm, por exemplo? Elas têm uma feira com os produtos da economia solidária que são realizados dentro do IF, dentro do Instituto Federal, uma vez por mês, e naquele dia as mulheres também fazem apresentação cultural e uma relação política com as estudantes, com os estudantes do município. Eu estou só lembrando esse para lembrar. É muito importante, as universidades podem ajudar em projetos de extensão e, ao mesmo tempo, é importante que eles sejam debatidos para ver o que pode ser feito que está mais próximo da necessidade das pessoas. Em relação aos projetos de lei, acho que os projetos de lei, nós temos várias possibilidades de projeto de lei, por exemplo, de acesso a bens, de acesso a serviços públicos, de garantia de melhoria de condições de igualdade para as pessoas. Então, eu mencionei, por exemplo, a questão do ônibus, eu não sei como é que funciona o transporte aí. Aqui em São Paulo, nós ganhamos isso por meio do projeto de lei, de que o ônibus, à noite, a partir de 9h30, ele para no lugar que a mulher disser que é melhor para ela descer. Ele não para só lá no ponto do ônibus, para poder garantir que ela pare mais perto de casa. Outro elemento importante em relação à extensão das linhas, isso também, às vezes, você não consegue só por negociação, você tem que garantir por meio de projeto. Existem projetos também que podem estar relacionados a campanhas de prevenção à violência. Então, organizar projetos de prevenção à violência. Mas eu quero insistir, para terminar, na questão que a Neuza valoriza muito, e nós valorizamos muito no PT, que é, mesmo a elaboração dos projetos de lei ganha força política se eles são negociados com a sociedade. Porque se o prefeito é contra nós, você apresenta um projeto, você não consegue votar na Câmara, e quando consegue votar na Câmara, ele veta o projeto. Ou, às vezes, nem veta, mas engaveta, vamos dizer. Ele segura e o negócio não anda. Então, é muito importante que isso seja organizado com participação popular, organizando as mulheres. Os nossos mandatos, é fundamental que eles sejam
canais de participação e da voz das mulheres, né? Isso feito de uma maneira democrática. Então, eu agradeço a todas vocês, me enriquece demais poder fazer essas conversas, né? A gente vai ganhando, como é que se fala assim? Você vai ganhando massa, né? Vai ganhando substância, vai ganhando fermento as ideias que a gente discute, porque elas vão sendo cada vez de acordo com a realidade de cada uma de nós e a vida vai ganhar força. Eu agradeço muito a participação, me sinto muito fortalecida de poder contribuir, trabalhar junto e elaborar junto com vocês para a gente ter um país com mais igualdade. Muito obrigada.